Aquela noite começou como qualquer outra. Para ser honesta, eu já tinha vivido de tudo no meu trabalho como garota de programa. Sabia como lidar com situações esquisitas e gente estranha. Mas nada poderia ter me preparado para o que estava por vir. Recebi uma mensagem no celular de um número desconhecido. Era um cliente. Ele foi direto ao ponto. Disse que estava disposto a pagar o triplo do que eu costumava cobrar para passar a noite na mansão dele. Até aí, nada demais. Mas ele insistiu que era um lugar isolado, no interior, longe da cidade. Estranho, né? Mas o dinheiro falava mais alto, e eu precisava. Quando cheguei ao endereço, o motorista do aplicativo ficou nervoso. A estrada era deserta, cheia de curvas, e a casa parecia estar no meio do nada. Ele olhou para mim pelo retrovisor e perguntou: "Você tem certeza que quer descer aqui? Esse lugar tá me dando arrepios." Eu sorri, fingindo confiança. "Vai dar tudo certo, é só trabalho." Desci do carro e me vi diante de uma mansão antiga, cercada por grades enferrujadas e árvores retorcidas. O lugar parecia ter parado no tempo. A luz da varanda estava acesa, mas o resto era só escuridão. Quando bati na porta, meu coração deu um salto. Depois de alguns segundos, um homem idoso abriu. Ele parecia simpático, mas havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável. Devia ter uns 70 anos, bem vestido, cheiroso, quase como se estivesse esperando um convidado especial. "Que bom que você chegou. Entre, por favor." A voz dele era calma, educada. Por um momento, pensei que talvez eu estivesse exagerando. A casa, por dentro, era luxuosa, mas cheia de móveis antigos, quadros enormes e um cheiro estranho, meio químico. Enquanto me guiava pelos corredores, ele me olhou e disse: "Tenho algo especial para te mostrar antes de começarmos a noite." Ele abriu uma porta no andar de cima. Foi aí que tudo começou a desmoronar. O que vi naquele quarto foi indescritível. Era uma sala enorme, cheia de estátuas de mulheres em poses naturais. Eram tão realistas que eu quase podia jurar que estavam vivas. Algumas tinham expressões neutras, outras pareciam assustadas, e havia até uma com lágrimas nos olhos. O detalhe delas era perturbador. A pele, os cabelos, as roupas, tudo parecia perfeito demais. "Bem-vindo ao meu quarto das estátuas," ele disse, sorrindo orgulhoso. Cada uma dessas mulheres foi escolhida a dedo. Eu não sabia o que responder. Aquele lugar tinha um clima pesado, sufocante. Ele parecia observar cada movimento meu, como se estivesse estudando minha reação. "Só peço uma coisa: não toque em nenhuma delas. São muito delicadas." Concordei com um aceno, mesmo sentindo um nó na garganta. Ele saiu do quarto, dizendo que ia buscar algo para beber, e me deixou sozinha. Foi aí que o desconforto virou pavor. Tentei me distrair olhando o celular, mas não dava. Aquelas estátuas pareciam me observar de qualquer ângulo que eu olhasse. Os olhos delas estavam lá, fixos em mim. Tentei ignorar, mas a sensação só piorava. Levantei e fui até uma delas, a que parecia estar chorando. Cheguei perto o suficiente para ver que, no olho, havia uma lágrima petrificada. Meu estômago revirou. No braço dela, havia algo parecido com marcas de unha, como se tivesse lutado contra alguma coisa. Aquela não era só uma estátua. Algo estava muito errado. Quando ele voltou, eu tentava parecer tranquila, mas minha mente já estava em alerta. Trouxe 2 taças de vinho e me ofereceu uma. "Então, o que acha da minha coleção?" perguntou com aquele sorriso calmo. Tentei sorrir de volta, mas minha voz saiu trêmula. "Impressionante. Muito realista." Ele deu uma risadinha, como se soubesse algo que eu não sabia. "Elas são mais reais do que você imagina." Meu coração disparou. Fingi beber e coloquei a taça de lado. Quando ele saiu de novo, decidi investigar o quarto. Depois de um tempo, percebi uma porta quase escondida entre as estátuas. Estava trancada, mas havia um molho de chave sobre um móvel. Peguei uma e abri. Atrás da porta, encontrei um laboratório. Era como se tivesse entrado em um pesadelo. Havia frascos com líquidos de cores estranhas, equipamentos científicos, na mesa, fotos das mulheres. Mas nessas fotos,
Elas estavam vivas. Meu estômago se revirou. Eu sabia que aquelas estátuas não eram apenas obras de arte. Eram pessoas. Então, ouvi a porta do laboratório se abrir. Ele estava lá, me olhando com aquele sorriso frio. Você não deveria estar aqui. Congelei. Ele deu um passo à frente e fechou a porta atrás dele. Agora que você viu tudo, não posso deixar você sair. Meu corpo inteiro tremia. Peguei um frasco da prateleira e joguei nele. O líquido atingiu seu rosto, e ele gritou de dor. Aproveitei a chance e corri. O resto da noite foi um inferno. Fugi da mansão, me escondi no escuro e corri até encontrar ajuda. A polícia foi até lá e encontrou o laboratório, mas ele já tinha sumido. Ainda assim, as provas foram suficientes para iniciar uma investigação. Descobriram que várias mulheres desaparecidas estavam ligadas a ele. Passei dias sem dormir. Cada barulho, cada sombra me fazia reviver o que aconteceu. Era como se ele ainda estivesse me perseguindo. Por isso, decidi contar minha história, não só para alertar outras mulheres, mas também como uma forma de libertação. Eu sobrevivi, mas sei que muitas não tiveram a mesma sorte. Aquele quarto das estátuas, aquelas mulheres, eu nunca vou esquecer. E o mais assustador, ele ainda está por aí. E eu sinto que, de alguma forma, ele ainda me observa. Olha, nem sempre a vida segue o caminho que a gente imaginava, mas eu aprendi a sobreviver. Minha rotina como acompanhante de luxo sempre foi cheia de regras. Segurança em primeiro lugar, nada de riscos desnecessários e só aceitar clientes que parecessem confiáveis. E, por anos, isso funcionou, até aquela noite. Eu estava em casa, curtindo meu descanso, quando o celular tocou. A mensagem veio de um número desconhecido. Boa noite, meu nome é Daniel. Tenho uma proposta exclusiva para você. Um jantar em minha mansão, com todo o conforto. Gosto de momentos únicos e estou disposto a pagar generosamente pelo seu tempo. Normalmente, eu ignoraria algo assim, mas o tom dele era diferente. Educado, direto e intrigante. Decidi responder perguntando os detalhes. Ele foi objetivo, descrevendo o local, a proposta e o pagamento, que era mais do que o triplo do que eu cobrava normalmente. A hesitação me fez pensar, mas a curiosidade falou mais alto. Aceitei. Às 9, um sedã preto estacionou na frente do meu prédio. O motorista, um homem de meia idade com um sorriso educado, abriu a porta para mim. A viagem foi longa e silenciosa. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais eu sentia um peso no ar. O caminho ficou escuro, e as árvores ao redor criavam sombras inquietantes. Perguntei ao motorista: "É muito longe?" "Quase lá, senhorita", ele respondeu, enigmático. Quando finalmente chegamos, fiquei sem palavras. A mansão era gigantesca, gótica, com torres e janelas que pareciam vigiar quem chegasse. Daniel estava na entrada, impecavelmente vestido. Alto, charmoso, com um terno que parecia feito sob medida. Quando sorriu, senti um misto de fascínio e desconforto. "Bem-vinda", disse. "Espero que sua noite seja inesquecível." Por dentro, a mansão era ainda mais imponente. Candelabros de cristal iluminavam os corredores, e quadros antigos decoravam as paredes. Mas algo no ar estava errado, como se aquela casa tivesse uma presença própria. Daniel me conduziu até um salão onde uma mesa estava pronta com um jantar impecável. Enquanto conversávamos, ele fazia perguntas que iam além do superficial. Era como se estivesse me estudando. Tentei disfarçar o incômodo, mas um detalhe me chamou a atenção: o anel que ele usava, com um símbolo que eu não conseguia identificar. Quando perguntei, ele sorriu. "É um símbolo de proteção. Um lembrete de que tudo tem um equilíbrio." Foi aí que comecei a sentir que havia algo mais naquela noite. E eu estava prestes a descobrir. Depois do jantar, Daniel me convidou para um brinde em uma sala especial. "Quero te mostrar algo único. Prometo que vai valer a pena", disse. O sorriso dele parecia inofensivo, mas meu coração começou a bater mais rápido. A sala era como nada que eu já tinha visto. Velas estavam dispostas em um círculo no chão, símbolos estranhos desenhados com um pó vermelho,
e o ar parecia mais frio ali dentro. No centro, uma mesa de pedra com objetos que pareciam saídos de um museu de horrores. Isso é uma pegadinha, né? Tentei brincar, mas minha voz saiu trêmula. Daniel sorriu de um jeito que fez minha espinha gelar. Não, minha cara. Isso é um ritual. E você é a peça final. Meu sangue gelou. Ele começou a recitar algo em uma língua que eu não entendia, e as velas piscaram, como se um vento invisível soprasse ali dentro. Tentei correr para a porta, mas ele já a tinha trancado. Por favor, Daniel, isso não é engraçado. Implorei. Ele não respondeu. Continuava recitando, e o ar ao meu redor parecia mais pesado. Era como se a sala estivesse viva. Desesperada, procurei algo para me defender e vi um castiçal pesado. Peguei e o lancei na direção dele. Acertou seu ombro, interrompendo os cânticos. Aproveitei o momento e corri para outra porta, que dava para um corredor escuro. Enquanto corria pelos corredores intermináveis da mansão, ouvia os passos dele atrás de mim. Em uma sala, encontrei roupas femininas largadas no chão e um diário com páginas rasgadas. As poucas palavras que consegui ler diziam: "Não confie nele. Não há saída." Meu coração quase parou quando ouvi a voz de Daniel, calma e ameaçadora. "Você não pode fugir. A mansão não vai deixar." Eu sabia que precisava fazer algo antes que ele me alcançasse. Corri de volta para a sala do ritual. No meio do caos, vi a adaga que ele usava nos rituais. Sem pensar duas vezes, peguei-a. Daniel entrou na sala, e seus olhos queimavam de ódio. "Você não entende o que está fazendo." Ele gritou, mas eu não liguei. Quando ele avançou, cravei a adaga no símbolo desenhado na mesa. Tudo ficou em silêncio por um segundo. E então, a mansão tremeu. Daniel começou a gritar, não de dor, mas como se algo estivesse sendo arrancado dele. As velas explodiram, e as sombras ao nosso redor começaram a se mover como seres vivos. Ele caiu no chão, murmurando algo que eu não conseguia entender. Aproveitei o momento e corri, finalmente encontrando a porta de entrada aberta. Quando pisei do lado de fora, ouvi sua voz pela última vez. "Você pode fugir, mas nunca estará livre." Voltei para casa, mas a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. As luzes piscavam sem motivo, e sonhos com a mansão eram frequentes. Eu tentava convencer a mim mesma de que tudo estava acabado, mas, no fundo, sabia que não era verdade. Uma noite, enquanto caminhava pela rua, vi um reflexo em uma vitrine. Não era só eu. A sombra de Daniel estava atrás de mim, sorrindo. E foi aí que entendi o ritual. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Trabalhar como acompanhante nunca foi fácil, mas para mim era apenas mais uma forma de sobreviver em São Paulo. A cidade que nunca dorme sempre tem alguém procurando companhia. Eu já tinha visto de tudo: gente simpática, gente estranha e gente que eu torcia para nunca mais ver. Mas aquele homem, ele era diferente. Recebi a ligação no fim da tarde. A voz do outro lado era baixa, quase hesitante. Ele se apresentou como Paulo, disse que tinha ouvido falar de mim e que queria me encontrar. "Podemos marcar em um motel discreto, sem confusão," ele disse. Era comum receber esse tipo de pedido, mas algo na voz dele me deixou desconfortável. Tentei ignorar a sensação. Afinal, já tinha enfrentado situações piores, e o pagamento prometido era bom. Quando cheguei ao lugar, um motel barato em uma área afastada, já estava arrependida. A fachada era decadente, com letreiros piscando de forma irregular e paredes que pareciam prestes a desabar. Lá dentro, o silêncio era quase perturbador, interrompido apenas pelo som distante de uma TV velha na recepção. O recepcionista mal olhou para mim enquanto entregava a chave. "Quarto 10, disse, como se tivesse decorado a frase. Paulo estava me esperando na porta do quarto. Ele era magro, com os ombros caídos, e usava um boné que escondia metade do rosto. Seus olhos não paravam quietos, como se estivessem procurando alguma coisa ao redor. "Você chegou cedo," ele disse, quase sussurrando. Sorri sem graça e entrei no quarto. O lugar era ainda pior do que eu imaginava. Paredes descascadas,
um cheiro de mofo impregnado no ar e uma cama que rangia só de olhar. Ele parecia nervoso, e eu tentei quebrar o gelo com uma conversa qualquer, mas ele mal respondia. Em vez disso, ficava sentado na beirada da cama, olhando para a porta, como se esperasse alguém entrar. Foi quando ouvi o primeiro som, algo abafado vindo do quarto ao lado. Um grito. Na hora, meu corpo travou. Tentei disfarçar e perguntei: "Você ouviu isso?" Paulo nem se mexeu. "É só parte do show", ele disse, sem tirar os olhos da porta. "Que show?" perguntei, sentindo o estômago embrulhar. Ele não respondeu. Só passou a mão pelo rosto, como se estivesse cansado. "Relaxa, é normal por aqui", ele insistiu. Mas algo estava muito errado. O som ficou mais alto e, agora, dava para ouvir claramente uma voz de mulher pedindo ajuda. Minha respiração acelerou. "Olha, eu preciso ir ao banheiro", menti, tentando sair dali. Ele se levantou na mesma hora e trancou a porta. "Ninguém vai a lugar nenhum. É só parte do show, lembra?" O tom calmo dele desapareceu, e no lugar, veio uma frieza que me fez congelar. Foi então que percebi. Eu estava presa com um homem que claramente não era só um cliente tímido. Minha cabeça girava, tentando achar uma saída, mas ele já tinha tudo planejado. "Senta aí", ele disse, apontando para a cama. Quando me recusei, ele tirou uma faca do bolso e colocou sobre a mesa. Eu disse: "Ninguém vai a lugar nenhum." Eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Aquela faca na mesa não era só uma ameaça, era um aviso. Eu sabia que, se não agisse rápido, aquele lugar poderia ser o meu fim. Paulo estava parado perto da porta, com os braços cruzados, me observando como um predador. Eu tentei manter a calma, mas cada segundo ali parecia uma eternidade. O som do outro lado da parede continuava. Não eram só gritos, eram pedidos de socorro. Uma voz feminina chorava, implorando: "Por favor, me soltem." Meu corpo todo ficou arrepiado. O que diabos estava acontecendo ali? "Paulo, isso não tá certo", falei, tentando usar um tom mais firme. Mas minha voz tremeu. "A gente precisa sair daqui." Ele riu. Um riso seco, sem emoção. "Você acha que tem escolha? Senta aí e fica quieta. Não se mete no que não é da sua conta." Eu não podia sair pela porta, não sem ele reagir. Então comecei a observar o quarto, buscando qualquer coisa que pudesse me ajudar. Foi quando vi as chaves na beirada da mesa. Ele tinha tirado do bolso quando trancou tudo, mas pegá-las sem ele perceber parecia impossível. Paulo pegou o celular e começou a enviar mensagens, como se estivesse avisando alguém. Aquilo me deu uma vantagem. Com o coração na garganta, fingi que tropecei e me abaixei perto da mesa. Minha mão deslizou pela madeira fria até alcançar as chaves. Ele olhou na minha direção, mas não percebeu nada. Levantei devagar, segurando as chaves escondidas atrás do corpo. "Eu só preciso de 1 minuto no banheiro", insisti. Ele balançou a cabeça. "Não." Nesse momento, ouvi passos no corredor. Alguém se aproximava do quarto. Paulo ficou tenso, se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico. Foi a distração que eu precisava. Num movimento rápido, corri para a porta, destranquei e saí correndo pelo corredor sem olhar para trás. O som dos gritos ficou mais alto. Meu coração acelerou ainda mais quando passei pela porta entreaberta do quarto ao lado. Foi aí que eu vi. Dentro do quarto, havia 2 mulheres amarradas nas cadeiras, machucadas, com os rostos cobertos de lágrimas. 2 homens estavam de pé, discutindo o que fariam com elas. Meus pés travaram no lugar por um segundo, mas o barulho de Paulo correndo atrás de mim me trouxe de volta à realidade. "Ei, ela tá aqui!" um dos homens gritou. Saí correndo pelo corredor. Meu corpo gritava de dor, mas minha mente estava focada em uma única coisa: sair daquele lugar viva. E eu consegui. Depois de uma perseguição desesperada, consegui chegar até a estrada, onde um caminhoneiro parou para me ajudar. A polícia chegou logo depois e prendeu todos eles. As mulheres foram resgatadas e aquele motel foi finalmente fechado. Ainda tenho pesadelos com aquela noite, mas sei que fiz a coisa certa.
Sobreviver não foi fácil, mas expor aqueles monstros foi a maior vitória da minha vida. E agora, toda vez que penso em desistir ou deixar o medo me paralisar, lembro que eu consegui sair daquele inferno. E se eu consegui, qualquer um consegue.